Olá, meus queridos, como vocês estão? Hoje já é sexta-feira, amanhã todo mundo tá de folga das atividades, então hoje vamos fazer com bastante capricho, tá bom? Nossa aula agora é de ensino religioso. O nosso texto ele se chama Não Pegue Nada Escondido. Eu quero que você acompanhe essa leitura com a tia, tá bom? Josué, líder do povo de Israel, e seus soldados estavam em guerra contra a cidade de Ai. Josué e os seus soldados estavam certos de que venceriam aquela batalha, mas na primeira batalha os soldados de Ai venceram. Feriram uns 36 homens de Israel e tiveram que fugir perseguidos pelo exército de Ai. Josué ficou muito triste com a derrota e orou ao Senhor pedindo que os ajudassem. Então o Senhor falou-lhe que haviam sido derrotados porque um deles havia pegado escondido algumas coisas durante a tomada de outra cidade chamada Jericó. Deus mostrou a Josué que o culpado era um homem chamado Acã. Josué o procurou e Acã então confessou: quando vi uma boa capa, prata, uma barra de ouro, eu não resisti e tomei-os para mim. Escondi-os na terra, debaixo da minha tenda. Por causa do seu pecado, Acã foi morto e trouxe muita tristeza para todos. Mas depois da confissão do pecado, o povo de Israel lutou contra Ai e foi vitorioso. Essa partezinha aqui do guarde no coração tem criança que está esquecendo de copiar. Lembra que lá na sala a gente sempre copia o guarde no coração? Ele é a última partezinha do texto, ele é super importante. É um versículo da Bíblia que trata sobre o que a gente aprendeu aqui, ó, que a gente vai descobrir já já. Guarde no coração, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Efésios 4:28. Furtar é o mesmo que roubar. Então, Deus ele perdoa os nossos pecados. Aquele que já fez uma vez não deve fazer mais. Nossa historinha fala de um homem muito corajoso chamado Josué. Josué, ele era líder do povo de Israel. Depois que Moisés morreu, Josué começou a ser o líder do povo, cuidar do povo, liderar nas guerras, ajudar mesmo o povo assim como fazia Moisés. E eles estavam em guerra contra uma cidade chamada Ai. E eles tinham tudo para vencer aquela batalha, mas não venceram. E Josué não sabia o que tinha acontecido. Até que ele orou ao Senhor, né? E Deus mostrou a Josué que o culpado era um homem chamado Acã, porque ele foi lá e pegou algo que não era dele. Olha aqui. A gente pode pegar coisa que não é nossa, pessoal? Claro que não, né? A gente não pode. Se a gente quer algo que não é nosso, a gente pede. E se a pessoa disser, não, eu tomo? De forma alguma. Todos aqui são crianças educadas, eu tenho certeza. A gente não toma nada de ninguém, tá? Então, a gente não deve pegar nada escondido, ok? Eu preciso que você leia esse texto novamente, treine a sua leitura, respeite os parágrafos, respeite as pontuações, treine a sua leitura, tá? Porque quando a tia voltar, a tia quer ver todos tinindo na leitura, tá bom? Quando você terminar essa partezinha, o que você vai fazer para a tia? Você vai copiar estas perguntas, são 4 perguntas hoje, e vai responder. Quando eu termino a minha pergunta, eu coloco o quê? Um ponto de interrogação. Muito bem. Para começar minhas frases, como que eu faço? Letra maiúscula. Vocês estão craques, hein, meninos? Então, olha só, número 1. De que estavam certos Josué e seus soldados? A tia explicou lá no comecinho, eles tinham certeza que algo ia acontecer. Não foi bem assim, mas eles estavam certos de que algo ia acontecer. O que aconteceu ao exército de Israel e por quê? O que aconteceu àquele exército? Eles venceram? Eles perderam? Por que eles perderam ou por que eles venceram? Número 3. O que aconteceu a Acã por causa do seu pecado? O que aconteceu com Acã? Por causa da desobediência dele, por causa da coisa feia que ele fez. Número 4. Pesquise em um dicionário. Tia, não tenho dicionário, posso usar a internet? Se todo caso você não tiver mesmo dicionário, pode usar a internet.
mas eu prefiro que você use o dicionário caso você o tenha, tá? Pesquise no dicionário o significado da palavra honesto. Honesto começa com H, exatamente. Então, eu vou procurar a palavrinha honesto lá onde tem as palavrinhas que começam com O? Não, honesto não começa com O, honesto começa com H. Então, eu tenho que ir para as partes das palavrinhas que começam com H para eu encontrar a palavrinha honesto. Ok? Pessoal, e já sabe, quando tem dúvida, faz o quê? Procura a tia Jaque, procura a tia Paula, que nós estamos prontas para auxiliar você, tá bom? Não fique sem fazer suas atividades. Eu sei que você consegue ser caprichoso, sei que você consegue ser organizado, pular linha entre as perguntas e entre as respostas e iniciar as suas frases com letra maiúscula, tá? Um beijo, até mais.